integrais, talvez não, vamos dar uma olhada. Numa determinada região, a proporção de restaurantes com interesse em participar do festival gastronômico no próximo verão é modulado pela variável aleatória X com função de distribuição. Aqui ele não falou exatamente o que é a densidade de probabilidade. Ele falou função de distribuição. Essas foram as palavras que ele usou. Calcule a probabilidade de mais de 45% dos restaurantes terem interesse em participar do festival. Mais de 45%. Bem, o que eu vejo aqui é uma função bem estranha, para falar a verdade. Porque eu acho que não dá para chamar isso aí de densidade de probabilidade mesmo. Porque, olha só, ele está dizendo que para x negativos, 0. Entre 0 e 1, quem manda é essa equação aqui. E para depois de 1 que eu estou achando estranho. Está dizendo que é 1. Pois. Porque na aula passada, eu te falei que quando nós estamos falando sobre probabilidade, rapidamente, né? Deixa eu só te lembrar. Nós temos um gráfico, e a área abaixo do gráfico costuma ser a probabilidade. Então, se tu pega, sei lá, 20% da área, tu tens 20% de probabilidade, por exemplo. Só que o que acontece, né? Esse gráfico ele não termina. Porque, tudo bem, até o 1 é isso. Só que depois do 1 é uma reta constante. Isso eu achei muito estranho. Pois é um bocado estranho esse gráfico. Então, eu acredito que nesse caso específico aqui não tenha exatamente a ver com densidade de probabilidade. Mas ele não deixou isso claro, né? Ele falou simplesmente função de distribuição, a minha interpretação. Então eu acho que essa função ela já está integrada. Acho que é isso. Essa já é, vamos dizer assim, a conta onde você só precisa colocar os números para descobrir a resposta. Não precisa fazer integral, não precisa nada. Em outras palavras, você joga aqui e já tem a área, entendeu? É que eu fui fazer a integral. Pois é. Pois, e já não O valeu que a pena. integra também, o que entrega a história aqui toda de não precisar integrar é o fato de estar maiúsculo aqui também, né? Normalmente a gente usa maiúscula justamente para a função primitiva, ou seja, a função já integrada, né? Pois, exato. Outra coisa que a gente pode verificar para ver é o seguinte: se tu colocares, por exemplo, o número 1 aqui, que é o limite, né? O que vai acontecer se tu jogares 1? Vai ficar 2 terços mais 1 terço, que é 3 terços, que é igual a 1, ou seja, 100%. Percebeu? Pois, exato. Ou seja, já está primitivada, não é? Já está com a primitiva. Perfeito. Usou a palavra certa aqui. Fez um neologismo, mas funcionou. Primitizada. Muito bem. Como ele quer de mais de 45%, então ele quer de 45% até 100%, certo? Exatamente. Então, Sem incluir o 45, não é? acredito que isso não vai fazer diferença, porque a gente está falando de uma distribuição contínua, né? Então, um ponto específico é algo infinitesimal. Não consegue relacionar uma área. Certo. Então, a gente põe o 45. Esse detalhe de ignorar ou não, o 45 é quando a gente está falando de discreta, tá bom? De distribuição discreta. Porque, né, querendo ou não, ainda tu estás a tratar de uma área, só que a área a conta já foi feita para ti. Então, digamos que ele falava 45%. 45% é um pontinho aqui. Tu sempre está interessado numa região. No nosso caso, a gente está interessado na região. Essa região Mas aqui isso é só nas contínuas, não é? Se fosse uma discreta já já podia faria ser um toda a valor fixo. diferença. Já faria toda a diferença. Então, aqui nós queremos do 45% ao 100%, né? Nós queremos que a probabilidade seja de 45% a 100%. Então, na verdade, a gente quer que a probabilidade seja de mais de 45%, né? De 45% a 100%. Então, como é isso aqui que dá esse valor, né? Como é isso aqui que dá esse valor, a gente está querendo descobrir qual é o valor da função, né? Da resposta aqui do nosso caso, que é sempre dado pela nossa função no intervalo que a gente está interessado, que aqui é de 45% a 100%, certo? De 45% a 100%, exatamente, sim. Se tu fosse para integrar, tu não terminaria só na função, né? Tu também colocaria os limitantes que ele está pedindo, né? Então Exato. é o que eu estou fazendo aqui. A hora que eu colocar, eu vou descobrir. Agora é só resolver a conta. Capeta.
Se eu fizer aqui, vai ficar... Bem, eu jogo 1 ali, vai ficar 1, como a gente já fez a conta. Uhum. Agora menos 2 vezes 0,45 ao cubo, a dividir por 3, mais 0,45 a dividir por 3. Ok. Agora é só resolver essa continha. Será que tu consegues resolver na tua calculadora? Sim, vou tentar aqui. Não tenho aqui grande calculadora, mas vou ver o que eu consigo fazer. Da prova tu pode usar a calculadora, né? Não, na prova é o sistema que é o R, um sistema Ah, informático. o R. Sim, sim, sim. Sabe fazer essas contas básicas lá no R? Dá. Dá e até mais, mesmo para fazer certas distribuições, até é lá que eles fazem, mesmo para fazer as primitivas e tudo, é lá. Sim, o R é uma ferramenta estatística muito boa. Quem sabe usar se dá bem. Pois é O preciso é R, o saber usar. SPSS, eu não sei usar essas coisas aí ainda. Também não dá Ora, para se saber tudo, né? Mas um dia a gente chega lá. exatamente, Ó, aos eu fiz a poucos. conta aqui, usei um dos meus outros softwares, esses que eu conheço Uhum. como é que faz, rapidamente cheguei aqui em cerca de 79%, né? Ok, Então a probabilidade de mais de 45% dos restaurantes quererem participar desse festival é cerca de 79%. ok. Ok, e pronto, só por curiosidade, se fosse ao contrário, se ela dissesse menos de 45%, em vez de fosse mais, fosse menos. Se ao invés de fosse mais, fosse menos, Exato, se em vez de serem mais de 45, fossem menos de 45. daí tu teria que pegar de 0 a 45. E Ah, aí, ok, que era a parte inferior. Ok, isso, de 0 a 45, ok? ok. Percebeu? Percebeu? Então tá bom. Uhum. Sim, ok, o zero em cima e o 45 em baixo, não é? Como isso, ok, Exato, em vez exato. E daí ok, fazer a conta. Daí fazer a conta. Nossa, ok. deixa eu dar uma arrumada aqui que tá assim. Ah, agora sim. Agora sim, agora sim. Beleza. Então tá aí. Razoável, né? Quando a gente entende que aquilo ali já é a própria probabilidade, não a Pois. densidade dela, a coisa sai já mais rápido até. É, exatamente, pois foi aí que me apanhou na curva. É, pois é, perceba que, né, supostamente era até mais fácil, mas o professor talvez não deixou Exa claro, né, que aquilo ali exato, significava, daí exato. fica Era complicado. uma era uma rasteira, tinha que estar atento. Pois é. Muito bem, agora você percebeu. Bem, vamos fazer a próxima então. Uhum. Deixa eu. Eu nessa próxima também tentei fazer pela derivada, pronto, fui a derivar, eh, e depois fui utilizar a fórmula resolvente, mas não Fez sei. isso numa lousa, numa tela de computador? Como é que é? Tá bonitinho tua letra. Fiz, foi no tablet. Ah, pena que tu não consegue transmitir isso pra mim, né? Ah, Porque pois, senão eu poderia conseguir não, ver mas tu fazendo as contas, isso ajudaria na hora da aula. pois, eu não sei como é que eu conseguia fazer isso, só se eu tivesse a fazer a transmissão pelo tablet, né, pelo Isso, daí computador. sim, é o que a gente normalmente faz. Mas já que não é o caso, né? Mas, pois, eu acho que não tenho o Google Meets aqui instalado, mas podemos tentar. Não, pelo próprio Google Meet que tu traz agora no computador daria, mas pelo que eu entendi, tu usa no tablet, né? Então daí tu teria que Sim. colocar no tablet o Google Meet. Bem, deixa para um outro dia, né? Pronto, fica para sexta-feira. Tipo que nem eu faço assim, eu uso uma mesa digitalizadora que eu paguei 10 euros nela. Então Exato, exato. tem umas ferramentas boas assim que é É legal para poeiro, estudar. eu desde que descobri isto também tenho andado sempre a fazer aqui no tablet agora. Mas posso é Ah, mandar a resolução, se quiseres, para ver. A claro, resolução claro. que eu fiz deve estar errada, está aqui uma salganhada, mas eu vou enviar de qualquer das formas. Ah, tu podes enviar sim. Podes enviar sim. Deixa eu ver o que tu. Bem, eu vi lá já, parece bem legal. Parece bem legal. Uhum. Mas vamos ter que tomar alguns cuidados, né? Deixa eu começar aqui a Ok, conta, eu acho força, que vai força. funcionar. Vamos ver aqui. É, tá, tu mostrou. Bem, vamos ler o que o problema. Só um instante. Cara, um monte de mosca aqui nessa. Onde eu moro, tá louco? Parece sítio. Tá. Voltando, agora sim. Numa empresa, as necessidades diárias toneladas de matéria-prima são bem modeladas pela variável aleatória contínua X com uma função de densidade. Agora sim, a função de densidade. Provavelmente tem que integrar de 0 a 2 primeiro para
Normalizar. As necessidades de matéria-prima são independentes dia a dia. Mostra que o valor esperado das necessidades diárias de matéria-prima é igual a 2/3 tonelada. Necessidades diárias. As necessidades de matéria-prima são dependentes de dia para dia. Então, acredito que o X é o dia, né? Sim, eu tinha aqui metido que. Exato, sim, que o X era o dia. Não, peraí. As necessidades de matéria-prima são independentes de dia para dia. Nossa, cara, que estão me ligando aqui? Eu sei, essa gente de Portugal me liga, mas nem sabem meus números. Não entendo isso. Acabei de chegar aqui, eu cheguei faz 2 meses e já ficam querendo me vender coisa, tá louco? É normal, bem-vindo. Tá estranho esse enunciado, cara. Tá bem estranho, porque ele não falou nada. Necessidades diárias em toneladas. Então eu acho que isso aqui. Bem, numa empresa, as necessidades diárias em toneladas. Tá, então é integral disso. As necessidades diárias em toneladas tem que ser integral disso. Ok, Porque pronto. são Eu bem até a modeladas para integral. variável aleatória com função, densidade e probabilidade. Então, essa função, densidade e probabilidade das necessidades diárias. Exato, pronto. E Eu eu acho que é fiz a interpretação que eu fiz. Daí o que tu fez? a Tu pegou? primitiva e deu-me x de menos x ao quadrado sobre 4. A primitiva. Isso, tá certo. Tua primitiva tá certa. Pronto. Agora, depois daqui é que eu já não sei o que é que é de fazer. Tá, não se preocupa, a gente vai fazer com certeza. Deixa eu pegar aqui até o que tu fez, que eu acho que vai ficar legal da gente discutir em cima do que tu fez. Ok. Daí, ele mostra que o valor esperado das necessidades diárias de matéria-prima, diárias, né, para um dia. Uhum. Mas como é que eu coloco um dia? Necessidade. Bem, mas é que essa aqui já é a coisa da necessidade diária. Mostra que o valor esperado da necessidade diária de matéria-prima é igual a 2/3 tonelada. O que quer dizer com isso, cara? De 0 a 2 por quê? Eu não consigo entender isso. Tá muito estranha essa pergunta, cara. Esta era complicada e A tua, era de um exame. tua conta tá certa. Daí tu disse igual a 1 por quê? Pra normalizar, né? Pois, essa era outra dúvida que eu tenho, porque já não é a primeira vez que eu vejo que se igualiza a um, mas porque é que igual. Ah, ok, para normalizar, está bem, ok, aquilo que nós tínhamos visto da outra vez. Ok. O problema é que não é assim, exatamente assim, né? Porque o que Uhum. que acontece? Primeiro tu tens que ver se está normalizado. Tu vai ver se está normalizado colocando todo o intervalo onde a função existe, que é de 0 a 2. Ok. Então tu tens que colocar aqui no intervalo de 0 a 2 e ver se isso vai dar 1. Se der 1, ou seja, como era uma densidade de probabilidade e tu tá Uhum. pegando a probabilidade em todo o espaço amostral possível, que vai de 0 a 2, se der 1 a resposta, então tu pegou 100% de probabilidade, que é o que a gente espera. Ok. Vamos fazer isso. 2 menos 4 sobre 4 menos 0. Olha só, deu 2 menos 2, 0. Não, 2 Dá menos zero. 1, deu 1, desculpa. Deu um, exato. Deu certinho, é o que a gente espera, né? Então já está normalizado, perfeito, está normalizado. Então, uma função de densidade de probabilidade perfeitinha. Agora, Ok. como é que a gente vai encontrar esse valor esperado? Ah, valor Será que esperado. isso é, é a derivada e não a primitiva? Não, não. É isso mesmo. É que o valor esperado tem uma equação especial, que ela é assim, ó. O valor esperado é a esperança, é a média. Ok. É simplesmente tu fazeres a integral em todo o espaço que tu estás interessado de x função densidade dx. É isso Ok. aí. Tu tens esse x aqui na frente da função densidade para calcular o valor esperado, entendeu? Hum. Tem que pôr isso. Isso é uma equação. É a equação Ok. do valor esperado. Então tem que fazer x vezes o 1 menos x sobre 2. Ou é sobre a derivada? Isso, Não, é sobre o f é isso aí. minúsculo. É a Ok. função densidade mesmo. É sobre a função densidade mesmo. Essa é a Ah, conta ok. do valor esperado, tá bom? Ok. Então, tu vai fazer a tua integral de novo, de 0 a 2 de x, que multiplica a função densidade, que é essa. 1 Poxa, menos tá. x sobre 2. Ok. Isso, menos x sobre 2, exatamente. Então, esse é o valor esperado, tem esse x na frente. Depois tem ainda desvio padrão, que é x ao quadrado menos 1, negócio assim, também dentro da integral. Não sei se ele Uhum. vai pedir isso, acho que não. Bem, agora temos que fazer a multiplicação. Ok. X menos x ao quadrado sobre 2 dx. E agora a gente integra. A Ok. integral de x é x ao quadrado sobre 2. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então, como tem o 2 embaixo, vai ficar 6, certo? Certo, ok. Até aí, tudo bem. E agora tudo isso de 0 a 2. Se tiver certa a conta, a resposta tem que dar 2/3. Ah, ok, está bem. Percebeu? Pois, certo.
4 Ok. menos 8 sextos, agora menos 0, né? Então, já deixa pra lá. Agora tem que fazer essa conta aqui. Quanto que é 4 meios menos 8 sextos? É a mesma coisa que 12 meios, né? 12 quartos. 12 sextos, desculpa. 4 meios é a mesma coisa que 12 sextos. Ora, isso dá 0,6. Não, Não, vamos fazer com fração. não. A gente precisa deixar fração porque a resposta está lá em fração aqui, né? Ah, ok, ok. Então dividimos em cima por 2 e em baixo por 2. Eu multipliquei por 3 aqui para a gente poder Ah, ok. fazer a conta, daí ficou desse jeito, ok? Ok, mas é isso que supostamente, ora, 8 é 12 dividido. menos 8 é 4, né? Exato. Ia dividir por 6, agora se eu dividir por 2 em cima e embaixo, olha só quem aparece. 2 2 terços. terços, exatamente. Já é, ok, ok, ok. Então provamos o que o Pois problema queria. era só aquela fórmula que me faltava do X. Ok, depois que eu Isso. fui logo a primitivar, mas Mas foi importante. Por quê? Porque se tu não tivesse feito a primitiva e provado que estava normalizado, não adiantaria fazer essa conta, tá? pois, exato. Ok. A tua função densidade e probabilidade sempre tem que estar normalizada para funcionar. E às vezes o professor não coloca normalizada, ele quer que tu normalize. Exato. Daí tu terias que colocar ali um fator de normalização, que é uma constante que tu multiplicaria na tua função toda para ela ficar normalizada. Por exemplo, se essa conta aqui em cima tivesse dado 3, por exemplo, não 1, tivesse dado 3. Então tu Uhum. teria que dividir toda a tua função por 3, entendeu? Ok, que era para ficar normalizada. Perfeito, isso mesmo, Ok. só isso. Então pronto, aqui provamos o que ele pediu por valor esperado. Então Ok. significa que o valor esperado nessas condições aqui é 2 terços de tonelada. Muito bem. Calcule a probabilidade. Ó, agora vai ter que usar aquilo que tu fez também, a tua função integrada, primitizada. Uhum. Calcule a probabilidade de, numa semana, 5 dias, a necessidade de matéria-prima ser superior à média de 2 dias. Ô, louco. Que pergunta, hein? O que ele quer dizer? Que os dias aqui é cada coisa para um dia, né? Isso aí. Exatamente. Aquilo ali é necessidade diária. Ele quer para 5 dias. A necessidade de matéria-prima ser superior à média de 2 dias. A média de 2 dias? Bem, a média é o valor esperado, não é? Isso. Então a média de 2 dias vai ser 4 terços de tonelada. Ok. É, E dois terços. 2 terços mais 2 terços, 4 terços, né? Hum, Certo? Concorda comigo? 2 terços mais 2 terços é igual a 4 terços. Sim, mas porquê do estar a somar os dois? É porque, por serem 2 dias? Isso. Ah, Então, ok. claro, ainda não acabou a conta, isso é só o começo. Então a gente quer saber qual é a probabilidade que em 5 dias Uhum. a necessidade de matéria-prima, que é o que a gente tira daqui, seja Ok. superior a média em menos de 2 dias. Tá, então eu quero que seja superior a 4 terços. Quando eu multiplicar por 5, o que eu tenho que fazer para resolver isso? Porque são 5 dias, então é basicamente multiplicar por 5, né? O que eu for fazer num dia, tem que multiplicar por 5. Então, deixa eu Ok. pegar a tua conta feita aqui. Beleza. Então, B. 5 vezes isso tem que ser maior que 4 terços. Qual é a probabilidade disso acontecer? Certo? Certo. É isso que ele está perguntando aqui. Qual é a probabilidade disso acontecer? É que meio que eu já tenho a resposta. Pois, Eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte, olha só. Uh, qual é a probabilidade disso acontecer? Que a gente tem que encontrar o valor do x, é o que a gente tem aqui. pois, exato. Eu também estava a pensar nisso, que era resolver em ordem a X. Ordem é x, né? Pode crer. Agora, Agora é só isolar o x, é meio que fazer a resolvente, né? Isso vai dar exatamente, vai dar a fórmula resolvente e vai-nos dar dois valores de X. Exato. Agora
Bem, tem que fazer a resolvente então. Só que essa aqui é uma resolvente que tu tem que tomar algum cuidado, uma vez que ela está a dividir ali, né? E tá com esse sinal de maior também. Ok, Então vamos lá. Primeiro, eu não gosto de trabalhar com fração, então eu vou multiplicar todo mundo por 4. ok. Daí, o problema é que tem esse 3 também aqui. Dá para fazer várias coisas aqui. Mas a gente pode, por exemplo, deixar 4 aqui, para todo mundo ficar 4 dentro. Eu passo 4 multiplicando e o 3 multiplicando. Daí vai ficar 15, que multiplica 4x menos x ao quadrado, maior que 4 vezes 4, 16. Tudo bem? Eu só fiz uma. Só passei os denominadores aqui para lá e esse para lá. Sim, sim. Uma matemática básica aqui. Ah, muito bem. Agora tem que resolver essa conta. Vamos lá. Bem, cara, fazer essas resolventes é muito chato, né? Porque é umas contas longas, desnecessárias. 15 vezes 4, Assim, 20 mais 2. só se estas aqui fosse uma daquelas que era para fazer no R. Não, esse aqui sai. O problema é que é meio chato de resolver essas contas. Ok. Quero dizer, muita continha pequena, né? Mas tu Sim, sabe sim, sim, resolver a sim. fórmula resolvente, né? Sei, 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 sei. Sei. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso e vou colocar num programa. Porque ficar Ok. fazendo fórmula resolvente é chato. Ok. Deixa eu jogar aqui, ele resolve instantaneamente pra gente. De acordo com o programinha, temos a seguinte resposta. Opa, temos um valor meio estranho aqui. Porque não deu valor. Não deu valor. Bem. Tá difícil entender esse problema, cara. A gente chega nessa resposta, mas ela não tem significado. Eu não tô entendendo direito o que o problema tá pedindo, cara. O que é o valor do X? Eu não entendo o que é o valor do X nesse problema. Necessidades diárias de matéria-prima. É isso. O X é a quantidade de. Os valores diários de matéria-prima. Exatamente. Eu, pelo menos, também é essa a interpretação que faço. É o que está escrito aqui. Né? As necessidades diárias de matéria-prima é o valor do X. É o valor do X. Na B, ele quer a probabilidade de, em 5 dias, a necessidade de matéria-prima, ou seja, o valor do X, ser superior à média em menos de 2 dias. Então, ele está querendo que o X seja maior em 5 dias, que o X seja maior que 4 terços. Eu acho que a gente fez uma conta errada aqui. Nossa conta não tem significado. Porque meio que a gente tem o valor do X. Pois nós já temos o valor do X. Queremos é que ele A gente seja quer a maior. probabilidade. Ok. É a probabilidade dele ser maior em 5 dias. Pô, cara, que pergunta mais esquisita, né? Porque. Saco isso. A gente quer que o X em 5 dias seja maior que 4 terços. Mas como é que eu coloco isso na conta, entendeu? É isso que tá me incomodando. Pois, isto pode ter alguma coisa a ver com a parte das probabilidades que nós também temos, portanto, pode ser alguma coisa desse género. Nós também damos aqui a parte das probabilidades. Não sei Tá, se ó. fosse. O P é sempre a resposta disso. E a gente quer para um X maior que 4 terços, né? Uhum. Então a gente quer de 4 terços até 2. Porque é o que tá valendo aqui, né? Exato. Tá, eu acho que é isso. Só que agora tem que colocar o 5 de alguma forma. Aqui em 5 dias. Bem, eu acho que esse negócio de 5 dias. E como essa equação é uma equação para um dia só, alguma coisa aqui a gente vai ter que dividir por 5. Hum.
Não sei se é a equação toda ou se é o valor do x. É dividir ou multiplicar, não é? Para os 5 dias. Pode ser. Pois é, eu tô pensando aqui, o que que eu faço com esses 5? A probabilidade de uma semana, a necessidade de matéria-prima superior à média de... É que, assim, como aquela equação vale para um dia, a gente pode descobrir quanto que eles querem num dia, então. Uhum. Uma vez que a gente está falando de 5 dias aqui, a quantidade superior a 2 dias ali tem que ser dividida por 5, eu acho. Né? Porque eu quero dizer assim, ele está falando aqui, superior à média de menos de 2 dias, ou seja, 4 terços de tonelada. Né? Superior a 4 terços de tonelada em 5 dias. Só que para ser superior a 4 terços de tonelada em 5 dias, cada dia tem que ter, em média, 4 terços de tonelada a dividir por 5. Certo? Exato, Cada dia. exatamente, sim. Então eu acho que é isso que a gente tem que colocar aqui, ó. 4 terços a dividir por 5. Eu acho que é isso. Ou seria aqui. É isso que tá me incomodando. Eu não sei se é aqui ou se é aqui. Eu estava aqui a ver também no PDF. Tu tens a resolução disso? Não, não, a resolução não tem. Estava era aqui a ver no PDF da parte da teoria se dizia aqui alguma coisa, mas fala aqui muita coisa, mas eu não percebo nada, porque isto é tudo em matemática. A necessidade de matéria-prima superior. Naquele PDF que eu enviei, logo dos primeiros, que era a parte da Mas eu matéria acho que é toda. aqui mesmo. Eu acho que é aqui mesmo. Vai ter que ser 4,15 aqui. Em vez de 4 terços, dá para escrever 4,15. Porque Ok, é a quantidade X que tá mudando, né? São, exato. são 5 dias. Então é uma quantidade de matéria-prima diferente por dia. Acho que é isso. Então vai ficar 4,15 menos. Bom, primeiro vai ficar 2, né? 2 menos 2 ao quadrado, 4. Menos. Nossa, colocar 4,15 aqui é complicado. Menos 4,15 ao quadrado a dividir por 4. Então aqui vai ficar 1 menos esse número aqui. Que é esse, né? Vou pôr na calculadora aqui. Percebendo o que eu tô fazendo, né? Sim, 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 sim. Percebeu o meu erro antes, né? A gente É tá só mudar procurando o uma X. probabilidade. Ok. Então. Cadê a conta? Ah, tá aqui. Deu esse númerozão aqui, olha só. Agora faz uma coisa com sentido, porque deu um número menor que 1, que é o que a gente espera, né? Exato. Por uma probabilidade. Cara, preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Já vai preparando a próxima coisa. Força, força, força. Ok.
Voltei. Ok. E aí, enviaste? O quê? Tu tens alguma outra questão para trabalharmos? Era mais da parte. Era um pouco mais teórica, era em relação às distribuições discretas. Ah, se tu quiseres, a gente pode ver a teoria, mas se tu tens algo específico aí, eu posso mostrar também. Tinha aqui um exercício, sim, eu vou-te enviar. Já enviei. Certo, vamos ver. Ah, chegou aqui. IRS, o que é IRS? O quê? Tem aqui a sigla IRS. É o imposto português. Ah, que merda, hein? Tem isso aqui também, né? É porque o curso é de gestão, portanto. Ah, tá. Que pena. Tem uma coisa que me irrita: é impostos. Considere que do total das declarações. E tudo que tem aqui eu compro parece IVA, gigantesco, assim, em algum lugar. IVA, IVA, IVA. Deve ser um imposto Exato. sobre produto. Aqui é muito maior, se calhar, do que no Brasil, não é? É, no Brasil eles roubam e não mostram, né? Então tu sente menos, assim, o roubo. Aqui Lá é no à Brasil, escala. lá no Brasil tem um ditado assim: o que os olhos não veem, o coração não sente. Então a Aqui gente também. sente menos o roubo lá. 10% contém algum tipo de erro. Nas declarações de imposto de renda, 10% contém algum tipo de erro. Se forem selecionadas aleatoriamente 5 declarações para auditoria, qual é a probabilidade de se encontrarem todas corretamente preenchidas, exatamente 2 declarações? Bem, isso é uma probabilidade discreta, porque tu tem um espaço amostral de coisas que são inteiras. Não existe meia declaração, né? Existe uma declaração inteira, 2 declarações, 3, 4. Não existe 0,7 declarações de imposto de renda. Exato. Então, tu tens um problema discreto. Uhum. Tanto pode escrever, temos uma distribuição discreta. E, além disso, temos um espaço amostral bem definido. Porque ele deixou claro ali, 5 declarações, N igual a 5, como tu colocou. Pois, porque eu sei que isso depois vai haver uma fórmula para colocar o número de provas, não é? O número de amostras, E isso, e a probabilidade de sucesso do sucesso e do insucesso. e é um caso justamente bem específico, né? Poderia ter o caso de ser uma distribuição discreta, mas com um espaço amostral não definido, com infinitas Uhum, possibilidades. Tipo o exemplo que eu mesmo te falei, né? De carros uhum. passando numa esquina ou de ligações num Exato, telefone, exato, etc. exato. Então, como é o caso aqui, a distribuição é binomial. Essa é a conta que resolve. E daí tu tens que lembrar a equação da distribuição binomial, que ela é assim, ó. A probabilidade de ocorrerem K eventos é NK, combinação de NK, isso aqui é o símbolo de combinação, tá? P elevado a K, Q elevado a N menos K, onde o N A fórmula aqui nós temos é diferente, mas é a mesma coisa. é o mesmo significado com letrinhas diferentes, tu quer dizer, né? Sim. Isso. Sim, 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 sim. N.
O N a gente costuma chamar de número de tentativas. Exato. Que são, no caso, a quantidade de provas que tu vai pegar aqui, 5. Número de tentativas. K, número de sucessos. O P é a probabilidade de um sucesso individual. Exato. No caso ali, está associado com ele ter dito que 10% é algum erro, né? O nosso sucesso Uhum. aqui era ter erro, que é igual a 1 menos P, que é igual a. Opa, 1 menos P, 1 menos P, que é igual a probabilidade de fracasso individual. Ok? Então tá aí. Certo. Tá aí, agora como é que a gente vai resolver esta bela conta com todas essas informações? Eu Todas corretamente comecei a preenchidas? fazer, não sei se é certo ou não. É, Eu acho que também mandei a resolução. ó, A tá. resolução que eu fiz. Tu fez a primeira, né? Vamos ver. Não, por acaso não fiz a primeira, porque a primeira não descobri como é que era. Aquela que eu tenho ali a conta feita é para B, para a segunda. Exatamente duas declarações apresentarem algum tipo de erro, né? Bem, Uhum. a primeira é igual à segunda. A A é igual a B, só vai mudar o valor do K, basicamente. Porque, bem, se tu define que todas estão corretamente preenchidas, São as então, 5. a 5, né? Então você quer zero sucessos. Ok. Então o K Ok, seria muda. zero. O K, ok, ok. Em vez de Isso. ser 2 era 0. Isso. E na B, exatamente duas declarações, algum tipo de erro, então tu quer dois sucessos. Se tu, claro, definiu o erro como ter. Desculpa, se tu definiu o sucesso como ter erro, né? Exato, sim. Depois depende como é que se define, É. exato. Se tu definiu que o sucesso aqui nesse problema é ter algum tipo de erro, então a tua probabilidade de sucesso individual é 10%, né? Exatamente, foi o que eu pus. Não sei se Vamos essa ver o que conta tu que eu tenho pôs. aí, se a conta está bem ou não. Aí Tá bem, abaixo é isso mesmo. do canto direito. Depois, não sabia era resolver a conta ali com o 5 e com o 2. Não sabia se isso era a multiplicar, se era a dividir. Ah, sim, aquele ali é o símbolo de combinação, tá bom? Eu te mostrei na aula passada. Ok. Essa parte aqui, tu tem que fazer o seguinte, é o de cima fatorial. Fatorial, tu sabe, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 Vezes vezes 1, né? 3. Ok. 5, bem, daí é 5 menos 2 fatorial, 2 fatorial, ok? Então vai Ok. ficar 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Ok. Daí essa continha se resolve, né? Ou é muito provável que no software que tu vai usar deve ter lá combination, alguma coisa assim. Sim, 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 sim. Que isso é a conta da combinação matemática, tá bom? A combinação de possibilidades. Ok, Tu ok. tá E depois combinando era só. tu tá combinando 5 elementos em duas posições, ou o contrário, né? Ok. Beleza? Sim, 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 sim. Depois é só fazer essa conta e há de dar o resultado e é fazer o mesmo para os outros, não é? Aham. Ok. Bem, daí é só fazer isso. Agora as outras talvez temos que tomar algum cuidado. Deixa eu ver as perguntas. No máximo, uma declaração. Como é que tu faz no máximo alguma coisa? Ora, no máximo, no máximo, uma declaração vai ter que ser menor ou igual a 1. Perfeito, então a probabilidade de zero e a probabilidade de um, né? Exatamente. Vamos E dar os no zeros. mínimo duas declarações é a probabilidade de 2, de 3, de 4 e de 5 somadas. Agora, se tu achar Exato. Sim. que isso é muita coisa, tu pode fazer que a probabilidade de no mínimo né, no caso x maior, no mínimo duas, né, x maior ou igual a 2, é a mesma coisa que um menos a probabilidade do que tu não quer, que seria a probabilidade de x menor que 2. Eu acho que é mais rápido fazer isso, porque tu já fez, né, na realidade, a probabilidade do zero e do um. Então tu usa aqui de novo, entendeu? Ok, sim, é mais fácil estar a fazer assim do que estar a calcular individualmente até 5, não é? Do 2, do Percebeu o que eu 3, fiz, né? 4, exato. Isso, é isso mesmo. Eu acho bem mais rápido. Nossa, muito mais rápido. Ok? Claro, daí eu não sei se tu queres, mas a gente pode ir para uma próxima, se tu quiser. É assim, a minha dúvida era mais da parte, porque é assim, pronto, nós aqui nas distribuições discretas temos aí as bilineares, só que na parte teórica aparece lá as distribuições de Bernoulli, ou a Bernoulli? distribuição de Bernoulli. Eu posso te mostrar a distribuição de Bernoulli aqui, mas ela é.
É a binomial facilitada, vamos dizer assim. Pois, isso eu não percebi, porque nós na parte teórica aparece-nos lá a distribuição de Bernoulli, em que eles metem X e depois metem uma onda, um tilde, metem uma X, uma onda e depois Bernoulli, um B. E eu não entendo qual é a diferença entre essas Bernoulli e as bidimensionais que nós estamos a fazer aqui. Vamos dar uma olhada então, que tu já vai perceber. Ok. Ah, só um segundinho. Sim, sim, sim. Isso deve estar aí no PDF que eu lhe enviei. Portanto, É, tem no também meu depois. também, eu tava abrindo aqui. Ok, ok. Deixa eu pôr aqui, que eu sei onde tá. Aqui, ó. Bernoulli. Bernoulli é primeiro, porque é mais simples. Ó, Ok. E todas Bernoulli. elas e isto aqui é só para distribuições discretas, correto? Exato, Bernoulli só existe em distribuição discreta. Vamos ver aqui exatamente a definição. O experimento, o ensaio de Bernoulli, é um experimento aleatório cujo resultado pode ser classificado em duas categorias, chamadas sucesso ou fracasso. Uma variável aleatória que associa o valor 1 com probabilidade P, a ocorrência do sucesso, e o valor P com probabilidade, o valor 0 e com probabilidade menos P, a ocorrência de fracasso, é uma realização do ensaio de Bernoulli, a dita distribuição de Bernoulli. Vamos ver. Bem, aqui. Dentre os portadores de determinados vírus foram avaliados após a aplicação de uma vacina teste se cada um obteve cura ou não. Evento de interesse sucesso, o portador obteve a cura após a aplicação da vacina, fracasso, não obteve. Então, olha só, a função da probabilidade de distribuição de Bernoulli ela é igual à do binomial. Só que não tem aquele termo de combinação na frente. Ok. Porque tu não vai ter várias situações acontecendo, é uma só. Ok, ok. Bernoulli então é só para uma situação. As bidimensionais, como diz o nome, bi, não é? É para duas situações. Isso, simplesmente Ok. isso. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Um exemplo. Uma empresa de cimento tem em estoque 10 sacos que foram produzidos há 3 semanas, 20 sacos foram produzidos há 2 e 20 sacos que foram produzidos há 3. Retira-se um saco de cimento do estoque. Um saco só, sacou? Seja X o evento em que o saco de cimento foi fabricado há 3 dias. Determine a probabilidade de sucesso e de fracasso. Então, veja, tu vai tirar um saco e que é o evento aqui é ter sido fabricado há 3 dias. Então, foi fabricado em 3 dias, 0, né? Que seria o fracasso, não foi fabricado. Muito bem. Então, qual é a probabilidade de. Qual que é a pergunta mesmo? Podemos calcular a distribuição de x pela sua forma de distribuição, sendo esta calculada abaixo. Então, beleza. Ó, a probabilidade de tu escolher um saco lá e ele não ser de 3 dias vai ser a probabilidade aqui de sucesso. Por que que o sucesso é 20 por 50? Porque dos 50 sacos, 20 foram produzidos há 3 dias, tá vendo? Ok, Então é 20 de 50. Só que como tu queres a coisa de não ter sido fabricada nessa primeira situação, é elevado a zero. E ok, aqui a probabilidade de fracasso, então, um fracasso. Então a probabilidade de fracasso aqui é 0,6. E a probabilidade de sucesso, por consequência, é 0,4. Então é por isso que eu estou falando que Bernoulli é muito fácil. Tipo, é, é simplesmente a probabilidade unitária aqui do evento. exato, exato, Percebe? exato, exato. Sim, 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 já percebi. Pronto, ok. E a outra que nós estávamos a ver era para binomiais, certo? É para quando são duas variáveis. Pois é. Tu tens algum problema de binomial aí pra gente ver? Ah, agora assim de cabeça, deixa-me ver aqui. Mas sim, eu acho que tem mais um que eu estava a tentar resolver. Era esse aí que eu enviei. E era. Só aqui um bocadinho. Sempre essa. A coisa na dupla é que tu também vai somar todas as probabilidades e tem que dar 100%, vamos dizer assim, tanto nas linhas quanto nas colunas. Esse é o detalhe. Ok. Tipo, uma situação bem simples aqui que eu posso desenhar para ti é essa tabela, olha só. Uhum. Vamos fazer uma tabela aqui de x, y. Vamos pôr assim, x.
barra Y, de cara e coroa, né? Cara e coroa, quando tu joga uma moeda, né? Daí tu vai ter a probabilidade 0,25 aqui, 0,25 aqui, 0,25 aqui, 0,25 aqui. Né? Então, isso aqui somar dá 1, né? Certo? Sim. Se tu somar isso tudo dá 1. Então é tipo uma situação dessa. Ok? Ok. No caso, a soma de todas as probabilidades tem que dar 100%, né? Ok. Então, por exemplo, o que eu vi na minha parte teórica, pronto, nas distribuições discretas, nós tínhamos a de Bernoulli, tínhamos as bidimensionais e tínhamos a de Poisson. Isso, Poisson a gente conversou um pouco na aula passada, que era essa Na hora situação passada. Ok, que dos era com o Lambda, carros, não dos é? telefones, né? Exato, que era com o Lambda. Com o Lambda, exatamente. Ok, pronto, já estou a entender. É aí que eu, pronto, acho que é mais a base da interpretação. É ver o Tu chegou a Lambda. dar uma olhada na apostila? Quando tiver tempo, olha, porque ele explica assim muito legal aqui, sem enrolação, olha só. Ele vai Exato. te dar um exemplo aqui, olha só. Uma prova tem 10 questões independentes, com a probabilidade de Uhum. tirar 6. Ele pega e faz. E Exato. na binomial também, ele chega com exemplo, no Poisson, Tá bem. desculpa, muito bom também. Ele dá aqui a equação e fala aqui, ó. Ok. Uma central telefônica recebe 5 chamadas por minuto, então isso aqui está associado com o lambda. Ele vai te perguntar umas coisas aqui e faz a conta. Ele Uhum. pega e faz, só Uhum. pega e faz mesmo. Pois, mas as perguntas são todas parecidas, ou seja, como é que eu sei como é que Poisson e que a outra é pois, bidimensional? Basicamente, tu vai ter que ver, para distinguir entre binomial e Poisson, tu vai ter que verificar o tamanho do espaço amostral. Se ele Ok. for infinito, se existir infinitas possibilidades de algo acontecer, é Poisson. Uhum. Ok. Né? Por exemplo, aqui, ó, uma central telefônica recebe em média, falou em média, provavelmente é Poisson, mas de toda forma, ele recebe em média 5 chamadas por minuto, mas ele não, bem, é telefonemas, ele pode receber 1 milhão de chamadas no minuto, ninguém impede isso, né? Uhum. Então, a ideia é essa, beleza? Ok, pronto. Sim, agora é continuar e se calhar na sexta-feira, na próxima explicação, na sexta-feira, se calhar vai ser mais para me focar na parte das distribuições contínuas. Perfeito. Tenta vir com alguma coisa feita, que nem hoje, foi bem legal. Hoje foi bem Sim, eu vou tentar assim, então, com o trabalho e tudo mais, às vezes torna-se complicado, porque só mesmo à noite, quando chego a casa, é que dá para fazer alguma coisa. Mas pronto, eu vou tentar. Eu vou tentar levar assim alguns trabalhos, alguns exercícios feitos. Há de ser Tenta, mais no mínimo, refazer as questões da minha apostila, porque lá tá a questão toda feita, entende? Mas tu refazer eles vai ser bem legal. Exato. É isso que eu vou fazer. É ver agora quais são as da distribuição contínua, que há de ser a T-Student e essas todas que eu ainda nem sei como é que isso se faz. Tenho que ver depois. Aham. Então tá bom. Então é isso aí. Pronto. Qualquer coisa é só chamar, beleza? Claro que sim, ok. Obrigado, sim. Eu que agradeço. Tchau. Obrigado, Deus. Com licença.